Convite aí da Eleve, em nos convidar a participar desse evento. Particularmente é um tema que eu gosto muito, né, de falar sobre processos comerciais, sobre operações comerciais, sobre mercado como um todo. E eu espero que ao final desse nosso bate-papo aqui, que todos que nos privilegiaram aí com a presença, que a gente possa crescer juntos aqui com esse tema. Bom, a minha formação, eu sou engenheiro de computação, trabalhei com tecnologia e trabalho com tecnologia até hoje, mas durante uma etapa da minha vida eu acabei migrando fortemente para essas questões de mercado, né, que envolve toda essa operação de mercado com vendas e um ponto até que a gente vai tratar hoje aqui, que é essa questão das vendas complexas, que envolvem projetos sob encomenda, que envolvem serviços, que envolvem tecnologia, e vendas complexas como um todo sempre trazem um amadurecimento muito forte, né, em relação a tudo isso que você precisa construir na visão da tua empresa para o mercado. A Becomex, como você falou, está completando 15 anos agora em junho. Nós batemos 500 funcionários agora no início do ano, até atualizando esses dados aí, 500 profissionais aí que se juntaram a nós nesse sonho, né, nessa grande empreitada aqui de levar ao mercado alguns diferenciais muito fortes em relação a regimes especiais e todos os temas tributários. E temos um entendimento muito claro de que a sustentação desses processos, dessa visão de mercado que a gente tem hoje, tudo que a gente amadureceu, uma boa parte passou exatamente por essa sustentação em relação à forma que a gente estruturou essa visão de atendimento de mercado, essa visão de entendimento do mercado, antes de tudo, né, naquilo que essa complexidade de como você leva as suas ofertas para o mercado, de como que você constrói isso. Existem formas e formas de você fazer isso, né? Então, e ao longo do tempo a gente amadureceu muito isso, e aí entrou muito da tecnologia da Eleve, né, nessas sustentações, e eu acredito que a gente vai poder conversar muito sobre como que esses pontos de crescimento, de amadurecimento, ajudam, né, as empresas a exatamente buscar novos objetivos, atingir outros objetivos naquilo que elas têm na relação com o mercado como um todo. Legal. O nosso tema, né, os dados como um fator aí para a definição da estratégia da jornada comercial, né, que é o que a gente está comentando, e quando a gente fala de dado, né, o termo já diz, né, algo fornecido, é um atributo fornecido. Hoje a gente vive vamos dizer assim, num boom no que se tange à disponibilização de dados, né? Tanto que se teve que criar legislações a respeito disso, como o LGPD, para tentar regular um pouco isso, né? Hoje a gente tem muito dado, e a gente tem dois perfis de dados que a gente utiliza nessa definição de estratégia, que é o dado privado e o outro é o dado público. O dado público é aquele que muitas empresas, às vezes, até não percebem, né, que o dado está ali, né? Ela tem condições de hoje, você consegue facilmente saber o CNPJ de uma empresa, com o CNPJ você consegue facilmente saber qual é o KNAI dela, com o KNAI você sabe mais ou menos qual é o posicionamento dela, através do acesso sei lá, via Receita Federal, você consegue saber quem são os sócios da empresa, enfim, hoje existe muito dado público de valor, né? Eu quero começar, Gerson, falando, para quem não sabe, eu chamo o Gersoni de Gerson, né? Os amigos aí chamam de Gerson. Como é que a Becomex, né, ao longo desses 15 anos aí, ela conseguiu ser uma empresa outsider lá atrás, né, dentro do mercado de gigantes? Como é que ela utilizou a tecnologia e o dado como um diferencial dela para poder alçar aí mercado altamente competitivo, como eu comentei, em grandes empresas? Queria que tu falasse um pouquinho para esse nosso público aí sobre essa
o uso do dado e da tecnologia, porque uma coisa, nesse caso, está ligada à outra, depois a gente, né, pode até discorrer um pouquinho isso, como é que fez com que vocês mapeassem mercados e atuassem de uma forma bem diferenciada no mercado brasileiro? Legal. Esse tema é bem amplo e eu entendo também que ele se aplica a qualquer empresa, né, independente do seu segmento, independente da sua oferta, daquilo que ela leva ao mercado, Marcial. Tem um ponto que você comentou agora há pouco que é extremamente importante, né? Hoje, né, com toda essa digitalização que a gente está passando e agora essa aceleração digital que a gente passou durante a pandemia, nós temos uma enxurrada de dados, né? Nós temos dados de tudo quanto é lado. E muitas vezes a gente, enquanto empresa, não consegue, às vezes, conciliar esse dado que está no mercado com o teu negócio. Eu acho que aqui tem um desafio muito interessante, né, na forma como você enxerga as suas ofertas, aquilo que você quer levar para o mercado, e que tipo de dado que você vai transformar numa informação, ou seja, eu tenho muitos dados no mercado, mas não necessariamente aquilo me diz alguma coisa. Às vezes eu preciso conectar esses dados, né? Então, por exemplo, tem dados públicos lá pelo governo federal, né? Então, pela Receita Federal, tem várias estatísticas públicas, por exemplo, que estão à disposição das empresas. As entidades de classe. Então, as entidades de classe têm vários relatórios explicando posicionamento, né, daquele segmento, posicionamento de como que aquele segmento se posiciona com seus interlocutores, quem são os associados, né? Existem, só que muitas vezes a empresa que está indo para o mercado, ela não consegue conciliar essas várias fontes, né, transformando isso em algo que ela possa usar de uma forma produtiva para a sua operação, né? Você comentou agora mesmo, né? É muito fácil você conseguir um CNPJ de uma empresa, razão social, os seus sócios. Só que hoje, né, Marcial, muitas vezes tem muita empresa que, quando o vendedor precisa cadastrar um novo cliente, ele tem que cadastrar tudo do zero lá de novo. Pô, mas por que eu já não fui para o mercado, já não trouxe essas informações, já não retroalimentei a minha base do CRM e fiz com que os meus vendedores tivessem um patamar de saída já acelerado? Às vezes a gente cobra dos vendedores aqui, poxa, vocês têm que deixar o CRM em dia, não sei o quê, só que a gente também não facilita a vida deles. Tem muita coisa que está no mercado disponível que poderia ser um acelerador, né, de toda essa base de sustentação de dados de empresa, dados de contato, enfim, que o mercado tem muita coisa disponível, que já poderia vir como um grande ponto de partida. Mas, olhando para esses dados, né, transformando eles em informações, que é quando a gente associa essas várias bases para transformar em algo que seja inerente ao meu negócio. Eu tenho uma oferta que eu quero levar para esse segmento que vai resolver uma determinada dor que esse segmento a gente sabe que para ele pesa muito. Então, como eu chego nesse segmento e nos sponsors que nos interessam com uma informação que, de certa forma, me dê uma partida melhor de entrada naquela empresa? A gente sempre procura evitar aquele contexto da vala comum, né? Costumo usar esse termo aqui, que é você ir para o mercado, por exemplo, para tentar abrir uma oportunidade ou conversar com um sponsor, usando aquela máxima de pedir uma reunião para apresentar a empresa, ou para apresentar a tua oferta, porque isso, do outro lado da mesa, onde está o nosso cliente, onde está o nosso sponsor, ele está sendo alvejado o dia todo por várias empresas que estão tentando vender alguma coisa para ele. Então, como é que eu me diferencio já nessa primeira etapa? Então, eu acho que aqui entra o papel de eu conseguir usar essas informações de mercado de uma forma positiva. Informações públicas, lógico, né? Não estamos falando aqui de dados sensíveis, até essa parte da LGPD, ela precisa ser fortemente respeitada. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente fala lá a gente sempre brinca, né? Se você quiser uma informação sensível, na Praça da Sé você consegue, né? Então, assim, é preciso respeitar esses contextos, respeitar essas bases que são públicas e que, por elas, você já consegue abrir um discurso extremamente saudável com o teu interlocutor
porque você tem ali uma informação, por exemplo, do balanço dele, né? Todo balanço de empresa é público. E no balanço eu tenho muitas informações que me ajudam a abrir uma conversa com o meu cliente, né? Mas em que momento que eu estou indo estudar um balanço de uma empresa para tentar puxar, por exemplo, algumas informações chaves daquele balanço de resultado, de lucro, de margem, de impostos acumulados, por exemplo, e que isso me abre um discurso para eu poder exatamente me posicionar perante esse sponsor de uma forma já diferenciada. Por quê? Porque eu estou falando já o linguajar dele, eu já estou falando em cima de informações que ele conhece do negócio dele e que isso me gera um processo de rapport melhor, me gera uma proximidade, me gera uma entrada mais facilitada. Eu acho que aqui, usar essas informações, seja de uma entidade de classe, seja daquilo que o governo disponibiliza, né? Seja por parte dos balanços publicados. Eu gosto muito, por exemplo, dos portais de mídia, né, especializados, o portal do Uma Exame, o portal do Baguete aí no Sul, que trabalha muito forte. Eu estou falando aí do Sul, porque eu estou em São Paulo hoje, mas eu sou do Sul também. Mas que sempre trabalham muitas informações sobre as empresas das regiões. Né? Acho que aí entra o que a gente chama de inteligência do negócio, né, Gerson? Perfeito. Né? Porque se eu tenho uma coisa, vou citar um exemplo qualquer aqui, mas, sei lá, se eu quero montar uma padaria num lugar, né? Então, assim, você ter informações de quantas padarias tem na determinada região, né? O nível das padarias, conseguir, de repente, fazer pesquisa de satisfação do cara que sai da padaria, vai lá deixar alguém próximo ali, perguntar, como é que você acha do pão daqui, né? Se é bom, enfim, essa questão de você mapear os atributos, né? E aí, né, falando em dados, antes de fazer a movimentação, né? Acho que isso é um pouco do que levou a Becomex ao sucesso, né? Isso que o Gerson comentou, por exemplo. Eu vou ter uma nova linha de negócio. Pô, o que é baseado no quê? É baseado no faturamento. Então, buscar dados de faturamento das empresas-alvo, mas quais são as empresas que a gente vai buscar? São empresas que faturem acima de 100 milhões, que seja uma determinada região, que seja, de repente, de lucro real. Enfim, são informações que permitem que a empresa, antes de sair batendo na porta de todo mundo, defina primeiro o seu alvo, defina qual é o valor que ela pode agregar para aquele alvo, e aí sim, a partir desses aspectos, poder colocar, fazer esse rapport, né? Fazer essa aproximação de uma maneira mais alinhada, mais qualificada. Eu sempre digo assim, né? Em vendas complexas, aí vale a pena até acho que para alguns que estão aqui pode não ser um termo tão comum, parece que está dizendo assim, a venda que é difícil de fazer, assim, ela é mais racional. Eu sempre digo que a venda complexa é aquela venda de ciclo consultivo de vendas. O Gersoni não vai comprar alguma coisa só porque ele achou bonito, né? Existem fatores, às vezes orçamentário, de momento, né? Quantas vendas, né, Gersoni, que a gente faz que no processo de venda complexa, que ela é amadurecida num ano, entra no orçamento do ano seguinte e aí sim entra em pauta para o ano seguinte para ver fechamento. Então, a venda complexa é isso, é essa onde que a gente consegue definir uma jornada, né? Estabelece uma jornada para vender aquilo, mas por quê? Porque a compra é racional. Né? Do outro lado, tem, às vezes, uma pessoa que é o comprador, mais uma da área técnica, outra da área financeira, outra... E os aspectos de venda não são apenas... Pode ser financeiro numa linha direta, né? Mas não é o único questão levada em consideração não é apenas o técnico financeiro, tem outros aspectos levados em consideração, capacidade de sustentação daquilo, maturidade daquela solução perante o mercado, reconhecimento do mercado perante, né, de credibilidade. E aqui, né, Jesus, se tu puder explicar um pouquinho o que vocês tudo levam em consideração na jornada de vendas da Becomex, por exemplo, numa companhia multinacional, e como é que vocês conseguiram, através dessas questões dos dados, conseguiram se diferenciar para que vocês pudessem, por exemplo, ganhar uma empresa como a Ford, né, que, né, saiu do Brasil, né, na fábrica, mas vocês continuam
atendendo eles até hoje, entre outras várias multinacionais da área da automotivo, por exemplo. Não, perfeito. Esse mapa de informação do que é relevante para você desenvolver uma oferta no mercado, eu acho que parte muito desse conceito, Marcial. Assim, se eu quero ir para o mercado vender um projeto que tem um valor agregado X, né? Mas o valor agregado, ele depende muito de quem está do outro lado da mesa que vai enxergar esse valor, né? Então, eu posso ter algo que entrega muito valor, mas se eu não chegar na pessoa certa do outro lado da mesa, que reconheça esse valor, que tenha essa dor, né? E que entenda qual é o value proposition, qual é o tipo de valor que eu estou levando para dentro dessa empresa, e todo esse convencimento, né? Eu preciso dar evidências ao longo da minha venda de que eu vou conseguir entregar esse valor que eu estou prometendo, né? Então, usar informações desse cliente. Tem um ponto que a gente procura amadurecer muito aqui hoje, Marcial, que é entender muito do nosso cliente antes mesmo de falar com ele. Então, a gente comenta aqui que a gente prefere gastar mais tempo, investir mais tempo antes de falar com o cliente do que, às vezes, no processo de abordagem, durante a fase de abordagem. Por quê? Porque quanto mais informações nós tivermos de análise, de estudar o meu cliente, estudar que matéria-prima que ele compra, estudar o que ele produz, como ele produz, em que segmento ele está inserido, para quem que ele vende, se ele vende no mercado local, se ele exporta, qual é a influência, né, da minha oferta dentro da operação dele. Quando eu apresentar essa oferta para ele, como que eu vou conseguir diferenciar, mostrar para ele que eu vou ter um valor diferenciado daquilo que ele está fazendo atualmente, ou daquilo que o nosso concorrente pode estar fazendo. Então, isso parte de um estudo aprofundado do cliente, antes mesmo de chegar nele e colocar a oferta. Aqui tem uma questão de ansiedade, né, natural, como todo o processo comercial, da gente sempre se preocupar muito com a venda, e esquecer da jornada. E a jornada, na verdade, é o teu grande fator de sucesso, né? Por isso que eu questiono um pouco quando a gente fala, por exemplo, da máquina de vendas. É um conceito super legal, só que, às vezes, ela pode ficar viciada. Então, viciada em que sentido? Eu preciso de 10 oportunidades para fechar uma, eu preciso de 10 para fechar duas. Isso, às vezes, é um vício que a gente assume aquilo como verdade e que não necessariamente é uma verdade. Por que de 10 eu não posso fechar 9? Eu acho que é um questionamento. Depende dos 10 que tu botou para dentro, né? Exato. Dos 10 que tu mirou, né? Perfeitamente, Marcial. Então, assim, se eu qualifiquei melhor esses 10, e se eu investir mais nesses 10 que eu tenho, talvez eu feche os 10. Né? Por quê? Porque antes de chegar neles, antes de colocar eles na boca do meu funil, eu investi muito no estudo de cada um dessas 10 contas para entender claramente o papel da minha oferta com eles, qual é o tipo de resultado que eu estaria entregando, quem é o principal sponsor ou os principais sponsors que eu tenho que levar esse tipo de agregação de valor para que seja percebido por aquele que tem a dor maior dentro do contexto. Então, tudo isso é fator de sucesso. A gente costuma falar aqui na B-Comics que a gente não fecha a venda quando a gente negocia. A gente fecha a venda quando a gente faz o primeiro contato com o cliente. Porque a gente quer exatamente mostrar que, nesse primeiro contato, eu tenho um nível de agregação de valor que eu estudei tanto essa conta, eu me interessei tanto por ele, né? Eu me dediquei tanto a conhecer, que eu consigo falar de igual para igual com ele, do negócio dele, da influência que eu vou conseguir ter na operação dele e do nível de agregação de valor. Isso é lógico, com evidências, né, com algo que você consiga efetivamente transformar em realidade. Então, isso nos traz muito mais acuracidade de venda, né? Então, a estratégia da máquina de vendas é ótima, mas ela só tem que tomar o cuidado para que a gente não caia em alguns vícios, né, de quantidade versus qualidade, né? Então, quanto mais qualidade nós tivermos nessa etapa de analisar mercado, analisar informações públicas,
cruzar essas informações, estudar o cliente, né? Hoje tem uma outra informação importante, que é exatamente a informação do próprio sponsor, né? Qual é o nível de maturidade desse sponsor que eu quero atingir lá? Por quais empresas ele passou? Quanto tempo de mercado ele tem? Porque isso me dá uma visão de qual é a construção, né, de conhecimento que essa pessoa que eu vou tentar buscar o contato, né, o quanto que ela está pronta para receber essa informação que eu estou levando para ela, né? Então, tanto ferramentas como LinkedIn, até as próprias redes pessoais lá, né, podem trazer informações para um bom rapport, né? Eu vi uma foto dele lá que ele está com a camisa do mesmo time que eu torço, né? Então, isso é uma informação para guardar, para usar durante um discurso, durante uma conversa, porque isso tudo gera aproximação, gera relacionamento e acaba sendo fator de sucesso. Toda venda que ela tem vários fornecedores do mercado, vários concorrentes, a tendência natural na linha do tempo é que os nossos concorrentes também vão ficando melhores, né? E essa decisão de compra, ela caminha muito para os detalhes. É igual um jogo Brasil e Argentina, né? Nós temos duas grandes seleções jogando e a gente sabe que a decisão ali vai ser uma decisão de um detalhe, né? De quem vai conseguir ser melhor que o outro num determinado ponto do jogo ali. E vendas complexas que exigem muito estudo, que exigem muita estratégia de agregação de valor, de posicionamento de marca, de posicionamento de oferta, elas passam por isso também. Então, quanto mais eu conseguir me aprofundar, estudar, entender pontos de atenção ao longo da jornada de venda, eles vão ser cruciais para garantir o fechamento ali na frente. Legal. Quando a gente fala de dados, né, pessoal, acho que é importante a gente reforçar aqui. Então, o Gersoni comentou, né? Tem muito dado que é público, mas um dado por si não adianta nada, né? A gente tem que saber que tipo de informação é relevante para que tipo de dado é relevante para aquele tipo de atividade que a gente quer desenvolver ou para aquele tipo de negócio que a gente quer desenvolver. A gente tem o dado público, que são dados das empresas, hoje os dados que as pessoas mesmo colocam dentro das redes sociais, as redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn, que eu acho que é uma fonte muito rica, desde que a gente não passe novamente, e isso é um alerta, que, por exemplo, nós da Eleve sempre, como o nosso público, o nosso foco são as empresas que têm essa pegada mais da venda consultiva, da venda complexa, a gente acaba colocando alguns pontos do tipo, gente, cuida para não ir atrás de ondas, porque as ondas, elas estressam, né? Então, assim, eu não sei se vocês lembram, por exemplo, a época do automação de marketing, né? Uma empresa veio para o Brasil, vendeu esse conceito muito legal para um monte de empresas. O que aconteceu? Um monte de empresas, ao mesmo tempo, ativaram as suas ferramentas de automação. Que eu tentei baixar um e-book aqui, depois daquilo eu comecei a receber um monte de conteúdos. Isso estressa, né? Como estressa o call center, como estressa também o LinkedIn, aquela abordagem automática, né? Que eu digo, eu tenho aqui os CEOs de empresas, eu vou abordar todos os CEOs de empresas com a mesma metodologia, com o mesmo nível de abordagem. O que vai acontecer? Vai chegar numa hora que as pessoas automaticamente elas já sabem o que é estratégia automatizada, e em vendas consultivas isso é mais difícil de pegar. Principalmente quando tu precisa falar com o C-Level, por exemplo, das empresas, né? Por quê? Porque aos poucos ela vai notando que aquilo ali é uma automação. E dependendo do tipo do ticket que a gente vai trabalhar, a pessoa se sente até ofendida trabalhando com processo de automação para esse tipo de coisa, né? Então, é importante ter muito cuidado, né, para quem vai estabelecer a sua estratégia de vendas consultivas, usar as ferramentas, usar elas bem, mas cuidando para que não se passe uma impressão de automatização pura. É importante ter otimização, né? Eu cito o caso do que nós temos dentro do nosso produto, da nossa solução, onde, por exemplo, eu defini lá que eu tenho um determinado número de empresas que eu quero trazer para a base. Eu consigo trazer e depois eu consigo criar uma estratégia de campanhas para fazer essa prospecção. E aí a importância de você entender com quem você está falando, ou melhor, né? A jornada de venda, estabelecendo a jornada por oferta. O que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa, eu tenho que qualificar essa empresa.
é o que a como que se faz com bastante notoriedade. Então, ela já tem um trabalho de pré-qualificação muito importante. Depois, ela traz isso para dentro da base dela e ela começa a enriquecer essas informações antes de sair falando com a empresa. Eu sei que vocês atuam no mercado X, Y, Z, eu sei que vocês têm isso, isso e aquilo, eu sei que tem uma oportunidade de negócio que funciona assim, assim, assado, que vai poder trazer tanto R$ 1.000 ou milhões de reais para a sua organização de dinheiro novo ou de economia. Isso é fazer uma venda consultiva, isso é fazer uma venda e uma abordagem que realmente esteja alinhada com o que se espera, né? Gerson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a jornada comercial. Esses dias a gente fez uma conversa, você comentando sobre isso, na importância da gente tratar mercados de forma diferentes e a jornada daquela oferta. A oferta A é diferente da oferta B. Vender um serviço de recuperação de crédito é diferente de vender um serviço de gestão de regimes especiais. Como é que vocês atuam com isso? Como é que vocês definem isso? Que tipo de fatores e elementos que vocês usam em consideração para definir essas jornadas? Isso é bem importante, Marcial, e muitas vezes a empresa peca em achar que todas as ofertas dela têm o mesmo fluxo durante uma jornada comercial. Até a própria mudança de sponsor, por exemplo, já determina que isso dali pode ser tratado de forma diferente. Então, o que a gente procurou amadurecer na linha do tempo? Nós procuramos olhar para cada oferta nossa, cada tipo de agregação de valor que a gente leva para o mercado e estudar qual é o passo a passo que eu preciso desenvolver em cada uma dessas ofertas para que isso ajudasse o vendedor a garantir que ele executasse todas as etapas, né? Então, às vezes, quando você tem muitos vendedores, muitas ofertas, nós temos hoje várias unidades espalhadas no Brasil, na América Latina. Como é que eu garanto, né, que uma equipe lá do Rio Grande do Sul está trabalhando da mesma forma que uma equipe que está trabalhando lá em Minas ou lá no Rio de Janeiro e que uma determinada oferta que nós estamos levando ao mercado, que cada um desses gestores comerciais está executando, né, o passo a passo para garantir que o cliente perceba esse valor agregado ao longo dessa jornada, né? Então, para cada oferta que nós desenvolvemos, nós criamos dentro do CRM, dentro do Eleve, nós fomos criando as etapas que cada oferta dessa deveria seguir. Então, isso eu acabo tendo uma evidência de que o gestor comercial que está à frente daquela oportunidade, ele passou por aquelas etapas. Então, eu posso também vincular em cada etapa dessa uma evidência de que ele realizou aquilo, né? Seja um e-mail, seja um survey, né? O próprio envio da proposta, uma pré-proposta, o envio do contrato. Então, eu consigo ter vínculos em cada uma dessa etapa para garantir que ele passou o processo como um todo. Essa tem uma determinada oferta nossa que é mais complexa, por exemplo, que a gente procura fazer uma POC antes, né? Que é uma prova de conceito. Então, como é que eu garanto que o vendedor lá não vai pular essa etapa? Então, eu deixo isso estipulado como obrigatório ao longo do processo. Ele tem que fazer, porque é ali que o cliente tem uma percepção maior da agregação de valor que a gente vai levar para ele. Então, isso ajuda demais e ajuda também a entender em que pé que está, até onde caminhou cada oportunidade dessa. E até pelo tempo que demanda entre uma atividade e outra, a gente sabe se aquela oportunidade ela é uma oportunidade que está acelerando, que vai fechar mais no curto prazo, ou que, às vezes, o gestor comercial acha, promete para o mês, né? Mas quando eu olho o histórico da oportunidade, eu estou vendo que ela está caminhando muito devagar. Então, se o gestor comercial está me prometendo para o mês, ele pode estar equivocado, porque até agora, se ela andou devagar, qual é o acelerador que a gente vai dar para fazer ela acontecer até o dia 30? Né? Então, a gente consegue tirar outros indicadores, né, desse encaminhamento, que é o próprio aquecimento da oportunidade. Ela é uma oportunidade fria, ela está mais morna, ela está aquecendo, ela está quente para fechar. Então, isso tudo a gente pode automatizar a partir de um próprio ciclo, né, de uma jornada que a gente está percorrendo dentro de cada oportunidade dessa. E o que eu acho legal? Eu acho legal essa personalização que a gente consegue dar para cada oferta.
Então, tem ofertas que são rápidas, né? Eu posso fechar um projeto de transfer price em 30 dias, mas tem um projeto de regime especial que eu sei que ele vai demorar 90 dias ou mais. Então, por quê? Porque eu tenho outras atividades que eu tenho que executar quando eu estou fazendo regimes especiais. Eu tenho outras complexidades ao longo da jornada que precisam ser evidenciadas. Até estudos prévios, né, que a gente realiza junto ao cliente, que a gente a gente torna isso obrigatório para que seja aplicado e que a gente não esqueça, ou que alguém da estrutura não esqueça da realização daquilo. Então, é quase que trabalhar um workflow por oferta, né, que nos dê uma percepção melhor, em cima de toda uma escala, toda uma demanda que nós temos, de cada oportunidade, em que ponto que ela se encontra e o poder de fechamento que ela tem numa linha do tempo. Então, essa parte da personalização, Marcial, eu acho muito, muito particular aqui do Eleve, porque é um tipo de agregação de valor muito forte para toda a venda complexa, porque essas diferenciações entre as ofertas exige que eu trabalhe de forma diferente, ofertas diferentes. E isso, muitas vezes, a empresa, quando ela joga isso tudo num balaio só, ela acaba não tendo essa percepção tão fina e, às vezes, fica muito na percepção do vendedor daquilo que ele está trazendo como verdade. Ok? Legal. Muito bom. Acho que vale bastante a pena reforçar isso, porque em vendas consultivas, isso que o Johnny comentou, de você definir a jornada de venda, as etapas, né? O que eu tenho que fazer para cumprir esse processo? Porque quando a gente fala assim, eu tenho bons vendedores, está aqui o produto, vende vendedor. É diferente, né? Eu não estou vendendo água mineral, não estou vendendo uma cerveja, não estou vendendo sapatos, né? Quando eu tenho... E mesmo assim, existem técnicas para fazer isso, né? Mas numa venda consultiva, que às vezes envolve milhões de reais, milhares de reais ou de dólares, depende do negócio e onde ele está sendo rodado, você precisa ter um caminho a ser seguido e uma garantia de que alguns atributos desse processo comercial foram obedecidos. Porque se eles não forem obedecidos, pode lá na frente gerar um problema, em vez de gerar uma solução. O problema pode ser: perdi a conta porque não dimensionei de certo, eu não estou falando com o interlocutor correto, eu não apresentei a proposta de valor correta e não, de repente, dimensionei ou não dei a devida dimensão para a solução, então não se entendeu exatamente a proposta de valor, ou eu ganhei alguma coisa que pode me gerar um passivo, né? Por quê? Porque, de repente, o agente vendedor pode ter passado do ponto do processo de venda e vendido alguma coisa que o produto não entrega ou que o serviço não é capaz de entregar, né? Então, a gente chama isso de compliance comercial. Obviamente, você dá liberdade para o vendedor ter a sua postura, ter a sua identidade no processo de venda, porém, você dá o caminho, né? Porque, gente, não adianta chegar lá no final e não ter nem esse survey aqui que vai me dimensionar quantos CNPJs eu vou tratar, qual é o nível de complexidade do produto do cliente, enfim, né? No Eleve, a gente também trata alguma coisa assim, a gente está implementando conceitos como esse para entender qual que é a dor que a gente resolve, né? E como é que a gente determina isso? No processo. Então, em determinado momento do processo comercial, a gente aplica um survey para tentar identificar naquela conta se o Eleve tem aderência ou não. Porque a gente prefere, às vezes, não fechar um negócio, né? Pode parecer piegas, mas é verdade, a gente às vezes prefere não fechar o negócio do que tentar gerar uma expectativa que a gente não tem como atender com o produto. Então, isso é uma questão bem forte, né, no processo, que aí entra o que a gente chama de customer success, né, o sucesso do cliente, né? A gente pode dizer que o sucesso do cliente, tem algumas empresas que colocam lá no pós-venda, mas não é lá. Lá no pós-venda é a continuidade. O sucesso do cliente começa, como o Gerson comentou, na primeira abordagem. Se eu identifiquei bem o suspect, se eu qualifiquei bem ele, se eu tenho certeza que eu tenho valor para agregar para ele, se eu identifiquei bem o sponsor, né, a pessoa, o interlocutor lá que vai fazer o contato, e eu fazer a proposta de valor de uma forma aderente, né, mostrando para ele que eu vou agregar A, B ou C, a chance de a gente
ter um negócio feliz lá na frente e ter um heavy user, né? Um usuário feliz e intenso, é grande. O Matheus colocou ali, Matheus, um texto, se você puder, se quiser ler para a gente, só para a gente poder receber a tua participação. Claro, boa tarde, pessoal. Primeiramente, estava só adicionando ali ao comentário de Arsoni, que as pessoas podem até achar estranho, às vezes, eu identifiquei que ele torce para o mesmo time que eu, mas existe muitos estudos e até bastante conteúdo muito popular no meio do comercial, que, por exemplo, é Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele comenta que algum desses gatilhos de afeição e de rapport, que a gente chama, é a semelhança. Quanto mais semelhante a pessoa, que é o meu prospect, o meu lead, se vê em mim, é questão natural do ser humano, né? Que a gente gosta de quem é parecido com a gente. Então, acaba gerando esse rapport extra que pode muitas vezes te abrir portas que não abriria em outros cenários. E isso tu traz com estudo, tu traz com preparação, que o Gerson comentou. Gasta mais tempo antes de abordar o cliente do que durante o chamado comercial. Mais esforço. Perfeito. As redes sociais são useiras e faceiras em usar esse tipo de recurso, né? A gente não vê ali aquele cara que a gente gosta atua, né? Ela identificou naquele perfil um comportamento que a gente se enxerga naquilo ali e com isso ela vai te mudando mais e mais conteúdo para ver que você fosse ficar preso ali na telinha. Muito bom, Matheus, muito bom para a sua participação. Realmente tem bastante a ver, e isso as técnicas comerciais se usam disso tudo. E no mundo das vendas mais consultivas, por mais que seja uma venda complexa, no final tu fala com pessoas, né? Então é isso que o Gersoni comentou, né? De entender quais são as empresas que esse cara já passou, né? Que aquele sponsor passou, como é que ele chegou no cargo, né? Se ele tem uma afinidade com A ou com B, se ele tem amigos em comuns, isso faz com que a gente possa realmente trazer essa aproximação de uma maneira facilitada. Gerson, tu comentou ali sobre a questão da jornada, e isso, cara, vem à tona a questão do input de dados, né? A gente falou um pouquinho de dados públicos, e é importante a gente falar um pouquinho dos dados privados e os dados, principalmente esses dados que a gente tem ao longo de uma jornada comercial, né? Então, por exemplo, quando a gente tem já os interlocutores, ok, mas muitas vezes a gente sabe qual é a empresa que a gente quer aplicar, a gente sabe qual é o que a gente vai oferecer para ela, porém a gente ainda não tem o interlocutor, a gente vai buscar esses dados. A importância de a gente ter a disciplina no uso de ferramentas como o CRM para que os inputs de dados sejam feitos com qualidade e a gente possa depois usufruir desses dados para fins de melhorar a performance do negócio e até, de repente, amanhã ou depois, criar novas ofertas baseadas nas experiências de abordagem. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão e como, às vezes, as empresas têm que enfrentar isso e como elas implementam isso para que possa realmente trazer esse engajamento do time. Né? Perfeito. O engajamento como um todo, Marcial, eu acredito que ele faz parte de um contexto, né? Então, às vezes a empresa contrata um excelente vendedor, né, em termos de perfil, em termos de qualificação, mas no dia a dia, às vezes, esse vendedor pode não entregar aquela performance esperada. E muitas vezes é mais fácil a gente achar que a culpa é do vendedor. O vendedor não se adaptou com os meus processos, não se adaptou com a minha oferta, enfim. Mas existe um contexto aqui, eu sempre gosto de trabalhar numa visão de 3 pilares aqui. Existe uma questão que é o profissional, né, que você contratou, que é o vendedor, que é essa pessoa que vai fazer a tua gestão comercial com o mercado. Existe uma questão que é a tecnologia, que você que é a ferramenta, né? Quais são as armas, né, que você vai dar para esse teu vendedor ir para a guerra aqui, né? Então, que tecnologia que você vai entregar para ele, o quanto que essa tecnologia ela é amigável, ela é acessível, ela é prática, né? Ela é user-friendly ali tem que ter alguns aceleradores, facilitadores para que ele inpute essa informação com qualidade e com velocidade, né? Não adianta ele colocar informação, mas
2 meses depois. Não, tem que ser antes para que isso dali já sirva, já retroalimente alguma decisão que a empresa precise tomar em cima daquela oportunidade que está sendo gerida. E tem um terceiro ponto, né? Esse terceiro pilar. Então, eu tenho as pessoas, eu tenho a tecnologia e eu tenho o meu processo, né? O meu processo tem que ser um processo eficiente também, no intuito de, às vezes, a gente não sobrecarregar o vendedor com atividades que não vão fazer diferença ou que fazem muito pouca diferença no nosso processo. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, só como exemplo, mas às vezes a empresa está pedindo que o vendedor traga os dados contábeis do balanço para dentro do CRM. Pô, mas precisa isso? Vai agregar algum valor, né, ao longo do processo? Só que isso vai sobrecarregando. Então, eu costumo dizer aqui para a equipe assim, a energia do vendedor é uma só, né? É o 100% dele ali. Cada vez que eu dou alguma direção para ele de usar essa energia com outra coisa que não seja no mercado que a gente quer atingir, eu estou podando também a empresa. Então, esse bom entendimento da eficiência do meu processo comercial como um todo, volta e meia a gente faz aqui, por exemplo, um trabalho de melhores práticas, né? A gente se reúne a equipe do jurídico, reúne as equipes envolvidas com a operação comercial para ver onde a gente pode melhorar ela, onde a gente pode tornar ela mais eficiente. Toda empresa que cresce, Marcial, na linha do tempo, ela tem uma tendência natural de ficar mais burocrática, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não deixar, por exemplo, a burocracia roubar a energia da tua equipe, né? Então, o quanto que eu estou sendo eficiente, né, com o meu processo em algo que eu posso digitalizar, que eu posso automatizar. Então, a gente tem que ter essa preocupação o tempo todo, né, de trabalhar essas informações, mas de uma forma que isso realmente faça sentido para o meu processo, faça sentido para a minha operação. Não seja algo que está ali sobrecarregando e no final do dia não vai me ajudar em nada em termos de construção comercial, em termos de construção para o mercado, né? Então, essa questão de você poder, por exemplo, distribuir essas informações ao longo do processo. Então, não exigir tudo do vendedor no momento zero, né? Então, ir trabalhando as informações de acordo com a jornada. Então, em determinado ponto da jornada, eu posso adicionar uma informação que é importante, posso torná-la obrigatória ou não, porque com isso eu consigo também distribuir a carga de trabalho do vendedor na linha do tempo. Não gera sobrecarga, né? Criar campanhas de incentivo para o vendedor, né, em relação às oportunidades, à qualidade da informação que ele está trazendo, né? Então, fazer com que aqueles vendedores que tenham mais performance em relação a conseguir cumprir essas etapas da jornada, eles disseminem esses cases de sucesso para toda a equipe. Então, isso é muito importante também. Então, às vezes, eu sempre gosto de que alguém faça alguma coisa, Marcial, mas sabendo por que está fazendo e sabendo que tipo de agregação de valor que aquilo está fazendo. A pior coisa que tem é alguém estar fazendo algo que a pessoa não enxerga valor naquilo. Pô, por que eu tenho que imputar essas informações aqui no CRM? Por que eu estou apertando esse parafuso aqui? Tem que saber que ele está fazendo... como é que é, segurando o pneu do trem de pouso de um avião que vai levar 500 pessoas, né? É isso aí. Então, se a pessoa não enxergar isso, às vezes ela não dá relevância para aquilo. E, por consequência, pode haver um certo relaxamento, né, no input da informação, no atraso da informação, mas coloca com atraso. Então, eu acho que vai muito dessa conscientização da importância que isso tem dentro do modelo de negócio, e para que aquela pessoa que está no front de execução, ela consiga realizar. Vou dar mais um exemplo que eu acho interessante, que é o papel, às vezes, de um assistente comercial. Então, às vezes, você contrata um vendedor, um gestor comercial, que é um cara sênior, que é um cara com experiência, e às vezes você entrega algumas atividades para ele que não necessariamente essa pessoa precisaria executar. Talvez se você tivesse uma pessoa mais júnior aqui, um assistente comercial que pudesse, por exemplo, apoiar uma equipe de vendedores,
e que ela pudesse executar algumas atividades mais simples, mais básicas, você conseguiria fazer com que esse teu time comercial ficasse mais vocacionado para aquilo que interessa e sem penalizar o teu processo naquelas informações mais burocráticas que você precisa para o teu negócio. Então, esse equilíbrio também na equipe, né, Marcial, de ver se a atividade que aquela pessoa está executando está em linha com aquilo que eu contratei ela. Talvez eu tenha que ter uma outra de apoio, né, com um custo-benefício melhor para executar uma atividade mais básica ali, para que o processo como um todo não tenha perda, né? Okay. Elton Maio já falava sobre divisão de tarefas, né? Isso é mil e branco e preto, imagina agora, né? Não tenho dúvida. Você tem que equilibrar as atividades, fazer pessoas que tem os closers, né? As pessoas que são focadas no negócio e tal, mas ao mesmo tempo, né, Juscelino, que isso concorda comigo, principalmente no uso de CRMs para trazer a questão do dado privado para dentro do dado, né, o dado de processo, né, o dado que vai ficar por dentro do CRM, a importância de ter uma equipe, um gestor, uma gestão comercial que analise esses dados, olhando para eficácia, olhar para o processo, para saber o que dali realmente é relevante e aquilo que não for relevante tirar da frente, né? E por quê? Porque realmente a pessoa está lá e sabe por que eu estou preenchendo isso? Você está preenchendo isso para a gente poder dimensionar melhor a conta, para a gente poder saber se isso aqui vai entrar na faixa A ou na faixa B de preço, para a gente saber o nível de complexidade da entrega, para a gente saber o nível de complexidade do relacionamento. Por isso que você tem, entendi. Porque se não tiver isso aqui, eu vou achar que tudo é igual e as coisas não são iguais, né? Esse ponto da entrada do dado, eu gostaria de até botar bastante relevância aqui, até por causa da nossa solução, né? Que ela traz o quê? Ela permite que a gente traga desde o primeiro contato do lead, né, via o site, por exemplo, e eu acompanhei toda essa jornada. Mas quando entra na jornada de vendas, propriamente dita, que é a colocação da oportunidade, a importância de que essa colocação dessa oportunidade seja feita realmente no tempo zero. Por quê? Porque aí nós temos dado também, né? Porque o dado da data de criação vai ser usado amanhã ou depois para definir tempo médio de atendimento de uma oportunidade de ganho para a oferta X. Se esse dado estiver contaminado, eu tenho um indicador contaminado, né? Então, a importância, e aí entra a questão do entendimento do time comercial. Fulano, se você está trabalhando a empresa A na oferta B, cria a oportunidade para a gente saber tudo que você está fazendo e você realmente seguir a nossa jornada comercial. Até que um dia que der o ganho, a gente não ter, ou que deu uma perdida, a gente não ter um perdido porque perdeu o time to market, né? Porque em vendas consultivas, gente, o que tem de fator de muita relevância aqui? O tempo pode demorar, mas o tempo de execução pode ser o que a gente chama de time to market, né? Aquele momento da decisão. Se no momento da decisão a pessoa perdeu o contato com a conta, pode ser que o B feche, né? O concorrente feche, porque o cara teve o melhor tempo de resposta, ele estava acompanhando de uma maneira melhor. Por isso a importância de a gente inserir os dados ali dentro, a gente fazer o mapeamento, fazer o constante follow-up, registrar os pontos de contato relevantes, né? Pô, fiz uma reunião relevante, recebi uma informação relevante, liguei para fazer um follow-up, isso ficar, de repente, registrado dentro da própria solução, ou seja, gravando a conversa, ou seja, registrando o resultado da conversa, até o fechamento. Porque a gente tem indicadores, né? E os indicadores só são válidos quando eles não são contaminados. E no caso do CRM, ele só não vai ser contaminado quando a gente fala de lead time, de fechamento, se é o tempo de início e fim forem registrados de maneira correta e não de uma maneira artificial, né? Tem muita gente que põe dentro do CRM lá na fase final, né? Na fase de negociação. O que aconteceu com essa conta para trás? Como é que tu qualificou ela? Já está tudo fechado, o cliente já me deu tudo certo. Ou não, o cara está trabalhando 3 meses na conta, segurou ela porque não quer gerar essa impressão de repente, de ineficiência, porque em vendas consultivas não existe ineficiência. A ineficiência é você não vender por ter falhado em algum tipo de ponto, né? Acho que esse é o principal ponto. O que tu me tem a dizer a respeito disso e o quanto isso pode ser relevante realmente para um projeto, uma venda? Não, é fantástico isso, Marcelo, porque
todos os indicadores hoje de uma jornada comercial, de um processo comercial, eles podem ser traduzidos para a gente em várias estratégias, né? Então, uma venda, pegando o teu exemplo, né? Uma venda que está acontecendo hoje, ela não começou ontem, né? Ela tem uma história, ela tem uma jornada, né? Quando a gente fala de vendas complexas, né? Vendas consultivas, ela tem um processo que começou 1 mês, 2, 3 ou mais, né? Até chegar a esse dia de hoje, quando o vendedor vai lá e baixa uma venda efetiva. E quando a gente tem escala, quando a gente tem muitas oportunidades rodando, quando tem uma estrutura comercial grande, trabalhando em cima desses processos, os indicadores nos dão exatamente uma dimensão de como a gente vai fazendo o tuning, né, dessas estratégias. Então, por exemplo, tem uma determinada oferta que eu tenho uma meta para vender daqui a 90 dias, eu preciso fechar 100 mil dessa oferta aqui. Poxa, mas quantas oportunidades eu abri esse mês dessa oferta? Né? Qual foi o ticket médio que foi aberto? Para ver se isso daqui está casando com essa estratégia que eu quero para daqui a 90 dias. Então, se eu tenho metas, eu consigo fazer um trabalho de sales planning muito bom, né? Como é que eu planejo as minhas vendas? Como é que eu monto um trabalho de forecasting de vendas numa visão de construção? Eu dou muito valor à construção, né? A construção do processo comercial. Eu hoje, Marcial, procuro dedicar mais tempo meu no dia a dia, na gestão, em cima da construção das oportunidades do que no fechamento em si. Porque, para mim, o fechamento ele é só uma consequência dessa jornada que você está fazendo. Então, às vezes, a gente fica muito vocacionado em quanto vendeu esse mês, quanto vendeu essa semana, quanto vendeu. Só que o número pelo número, muitas vezes, não diz muita coisa. Eu preciso ver como está essa construção para saber o que vai acontecer na frente. Se as oportunidades estão sendo bem construídas, se eu estou cumprindo, né, o meu lead time dessa jornada, nessas etapas que estão acontecendo, a qualidade do sponsor, né, que a equipe comercial está acessando, porque isso vai determinar o nosso grau de sucesso naquilo que a gente vai ter como resultado, né, como sucesso ali na frente. Então, ter indicadores que nos traduzam, né, o que está acontecendo no dia a dia para uma tomada de decisão mais vocacionada, uma tomada de decisão de nicho, de segmento, de grupo de ofertas, geração de campanha. Eu tenho uma determinada oferta que não está rodando com a velocidade que a gente queria. Eu posso ir lá no Eleve, criar uma campanha, definir uma estratégia de bonificação diferenciada para a equipe, né, que vai buscar aquela família de ofertas ou aquela oferta específica, mas isso já é uma tradução daquilo que os indicadores estão me mostrando, certo? Em termos daquilo que eu estou conseguindo gerar de oportunidade, construir as oportunidades e garantir que dentro de um tempo médio, de um prazo médio aqui, eu consiga cumprir esses fechamentos. Eu acho que ter estruturas de indicadores comerciais, de indicadores de processo, como o Eleve nos proporciona, nos ajuda demais a fazer esse raio-x, a ter esse entendimento mais fino daquilo que a gente precisa tomar de decisão hoje para o resultado que a gente quer atingir daqui a 90 dias. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, esse foco na construção. A construção, para mim, ela é o alicerce. Se eu tenho uma jornada bem desenhada, com critérios, com sustentação, a minha construção, ela me garante que eu vou ter um grau de sucesso muito bom ali na frente. Eu acredito muito nisso mesmo. Muito bom. É igual construir uma casa com um projeto, né? Ou tentar construir uma casa sem projeto. A gente está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Que a gente pode, de repente, expor para vocês aqui a necessidade que a gente tem o processo comercial, a estratégia comercial, ele nasce desde a definição da oferta que a gente vai apresentar ao mercado. Então, existem dados, ou a gente tem que buscar dados que me possam fomentar ou possam melhorar a modelagem dessa oferta.
Existe o dado aplicável na jornada de vendas, isso é, você já definindo quem é o tipo de empresa, qual é que é o tipo de sponsor, como é que você vai conduzir a tua jornada de vendas, e aí tem dados que você captura através de formulários, de surveys, como o Gersoni comentou, de dados que você precisa receber para poder fazer o cumprimento da informação, além dos dados que são automáticos gerados pelo sistema, data de criação de oportunidade, tempo médio de atendimento a uma oportunidade, quando foi finalizada a oportunidade, por quem é que foi quem foram os interlocutores no cliente, que muitas nas vendas complexas não é apenas um, pode ser N pessoas interlocutores, normalmente são, tem o sponsor, mas tem lá o cara do financeiro que ele foi influenciado, tem o cara técnico que ajuda na aprovação, tem o cara de compras que ajuda nas questões de supply e etc. Então, enfim, e eu sempre digo assim, quando uma jornada de vendas é bem conduzida e existe um ponto de captação desses dados, a gente tem depois, mesmo quando não vende, né, a gente não marca o gol, mas a construção mostra que aí, a importância da construção, mostra ou que a gente está no caminho certo, né, porque às vezes o outro fator pode ser levado em consideração, e aí não fechou, mas ou não está o momento, ou atrasou o processo de fechamento, ou que a gente pode estar no caminho errado, né? Ou está fazendo de forma errada, a gente tem condições de voltar atrás e reorganizar o processo para que a gente possa, refinando, chegar na forma correta, ou até mesmo novas oportunidades, né? Quantas novas oportunidades surgem a partir das conversas, ou a partir dos inputs feitos no sistema, ou, né, vamos falar, no processo de venda, né? Então, novamente aqui, né, agradeço a você, Gersoni, te dou aí um minuto aí para tu falar um pouquinho, para tu se despedir, e eu já me despeço aqui, agradecendo a todos aí que estão participando. Esse conteúdo vai ficar depois disponível para as outras pessoas que se inscreveram aí e não conseguiram entrar online, já tem esse costume, né, dessas lives serem gravadas, depois a gente disponibilizar para todos aqui para que possam rever aí qualquer ponto. E a gente fica à disposição, Gersoni, novamente obrigado, e fica aí a sua última palavra. Falando de tudo isso aqui, Marcel, eu tenho uma máxima comigo que cada vez que a gente perde uma venda, a primeira pergunta que eu faço eu pergunto para mim onde eu errei. Eu não pergunto para o vendedor, eu não pergunto, né, para o processo. Porque cada vez que a gente se pergunta onde a gente errou, e quando você assume que você poderia ter feito melhor alguma coisa, você consegue questionar o processo, consegue questionar a tua estratégia, consegue questionar o teu planejamento, e você melhora com isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante, de nunca achar que você perdeu uma venda por acaso e que você ganhou uma venda por acaso. Não existe isso. Existem construções de vendas muito bem feitas, e existem aquelas que você, por um motivo ou outro, acabou não percebendo um detalhe que era crucial para você fechar aquela venda. Então, fazer essa autoanálise aqui, essa autocrítica, porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a enxergar melhor os nossos processos, a melhorar a ter informações, a gente falou aqui dos dados, né? A buscar informações que complementem aquilo que a gente tem hoje, e isso nos torna melhores para as próximas batalhas que a gente vai buscar ali na frente. Então, eu queria agradecer muito a toda a equipe da Eleve aí pelo convite, e espero poder estar aqui com vocês em outras, e espero ter ajudado bastante aí todos que nos assistiram aí a ter uma visão melhor aí dessa operação. Legal, legal. Quem sabe próximo aí no Eleve Summit que a gente está projetando aí para 2023. Opa, quem sabe? Vamos lá. Já é a primeira construção. Falou, querido. Um abraço, obrigado para todos aí e até mais. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.